Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, nessa aula aqui, gravação da teoria express de cálculo de fórmulas, tá? A teoria express é uma teoria um pouquinho mais rápido, né? A gente vai um pouquinho mais rápido, mas passando por todos os pontos importantes da matéria. Vamos lá, então? Então, cálculo de fórmulas. Eu vou começar mostrando para você alguns tipos de fórmulas que tem na química, tá? Eu vou usar para isso a glicose. Queridos, essa fórmula aqui, que você vê as ligações covalentes, você vai chamar de fórmula estrutural. Lembrando que a glicose, ela tem uma fórmula estrutural aberta, certo? Na forma aberta, e ela tem uma fórmula estrutural na forma cíclica. Ela pode ser representada tanto na forma aberta quanto na forma cíclica. A glicose, ela tem fórmula molecular C6H12O6. Talvez essa seja a mais usada. Se eu dividir todos os índices da fórmula molecular da glicose por 6, que é o máximo divisor comum, eu vou chegar na fórmula mínima da glicose, também chamada de fórmula empírica ou fórmula bruta. Legal? E se eu calcular a porcentagem em massa de cada elemento na glicose, eu vou ter a fórmula percentual ou fórmula centesimal da glicose. Gente, nessa primeira página aqui, eu só estou te apresentando as fórmulas, tá? Agora a gente vai aprender a fazer o cálculo dessas fórmulas. Vamos começar com a mais fácil. Fórmula percentual. Você pode falar percentual, você pode falar porcentual ou ainda fórmula centesimal. Tudo isso é a mesma coisa. Bom, o que a fórmula percentual indica para a gente, meus queridos? Indica a porcentagem em massa de cada elemento que eu tenho na substância. Legal? Para te mostrar como é que funciona isso, eu vou fazer a forma percentual da glicose, C6H12O6. De boa? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer, achar a massa total, a massa molar. Então vamos juntos, C6H12O6. Essa é a famosa glicose. Queridos, massa atômica a gente sempre tem nas provas, viu? Não precisa decorar. O carbono, eles vão dar massa 12. São 6 carbonos, 72. Legal? O hidrogênio tem massa 1, são 12 hidrogênios, 12. O oxigênio, massa 16, são 6, né? 96. Se eu somar tudo, eu vou encontrar uma massa molecular igual a 180 unidades. Portanto, a massa molar é 180 gramas por mol. Calculei a massa total. Agora eu vou calcular a porcentagem em massa de cada elemento que eu tenho aí na fórmula, na substância. Então vamos começar. Deixa eu fazer aqui no cantinho, senão vai ter problema de espaço, tá? Eu vou começar calculando a porcentagem em massa, tá? De carbono, pessoal. Facinho, facinho. Qual é a massa total? 180, pode usar unidade ou gramas, viu? 180 gramas. Essa é a massa total. É a massa molar. Então, isso daqui corresponde a 100% da massa. Entendeu? Se eu quiser só a porcentagem em massa do carbono, eu vou usar só a massa do carbono. Desse total aqui, de 180, a massa só de carbono, 72. Então, se eu pegar só a massa de carbono, eu vou calcular a porcentagem de carbono. Pessoal, essa porcentagem de carbono aqui, fazendo a regra de 3, dá 40%. 72 vezes 100, dividido por 180, então a porcentagem do carbono nessa substância em massa é igual a 40%. De boa? Agora a gente vai achar a porcentagem em massa, tá? Do hidrogênio. Queridos, me ajude. A massa total
180 gramas. Essa daqui, ó, é a massa total. De boa? Isso daqui, sendo a massa total, ela representa 100% da massa. Para eu ter a porcentagem só de hidrogênio, eu vou ter que pegar só a massa de hidrogênio. Qual é a massa de hidrogênio? 12 gramas. Pessoal, beleza? 12 é só a massa de hidrogênio. Isso vai me dar a porcentagem em massa de hidrogênio. 12 vezes 100 dividido por 180. Pessoal, isso daqui dá 6,67%. Tá entendendo de boa, né? Bom, agora eu vou determinar a porcentagem em massa, tá, de oxigênio nessa substância. Agora presta atenção, ó. Se a gente tem 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, a soma das porcentagens tem que ser 100%. De boa? Aqui eu poderia fazer regra de 3 para achar a massa do oxigênio. Só que eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer o seguinte. A porcentagem do oxigênio é o que faltou para chegar em 100, né? Então é 100 menos 40 do carbono mais 6,67 do hidrogênio. Gente, a porcentagem em massa do oxigênio dá 53,33%. Aqui, ó, tá a massa do hidrogênio, né? A porcentagem em massa do hidrogênio e agora a porcentagem em massa do oxigênio. Entendeu? Aí, se você quiser escrever, você põe, né? Você substitui esses resultados aí, ó. Aí fica igual essa que eu tinha mostrado para você aqui no começo. Legal, pessoal? Tranquilo? Agora, eu vou falar para você o que é a fórmula molecular de uma substância. É a mais importante. A fórmula molecular, ela indica exatamente quantos e quais átomos tem na molécula real. Então, por exemplo, ó, C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose. Gente, na glicose tem exatamente 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Essa fórmula molecular aqui, ó, C6H6, é a fórmula molecular do benzeno. No benzeno, em cada molécula tem exatamente 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho o acetileno, né? O etilo, C2H2, e aqui nós temos a fórmula molecular da água. Então, a fórmula molecular indica exatamente quantos e quais átomos eu tenho em cada molécula. Agora eu vou falar para você o que é uma fórmula mínima, fórmula empírica ou fórmula bruta. Isso tudo é sinônimo, tá? Mínima, empírica e bruta. Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. Você lembra? O C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose. Fórmula molecular. Agora, pessoal, o número 6 e o 12 são número... O 12 é múltiplo de 6. Então, eu posso pegar a menor proporção entre os átomos que tem aqui na molécula. Então, o que eu poderia fazer? Pegar a fórmula molecular da glicose e dividir tudo por 6. Se eu dividir por 6, vai ficar CH2O, tá? Aqui, ó. Essa daqui é a fórmula mínima da glicose. Então, a fórmula mínima, ela indica quais átomos. Só que não te dá exatamente quantos tem na molécula, mas te indica a proporção entre esses átomos da molécula. De boa? Ó, você lembra do benzeno? C6H6. Se eu dividir tudo por 6, eu vou chegar na fórmula mínima do benzeno, CH. Aqui, eu tinha... Você lembra a fórmula molecular? C2H2. Se eu dividir tudo por 2, a gente chega na fórmula mínima CH. No caso da água, pessoal, como o oxigênio tem índice 1, o máximo divisor comum é o mesmo. Então, no caso da água, a fórmula mínima é exatamente igual à fórmula molecular. Detalhe, um composto pode ter fórmula mínima igual à fórmula molecular? Pode, a água, por exemplo. Agora, eu posso ter compostos diferentes com a mesma fórmula mínima? Pessoal, posso. Então, se eu te der uma fórmula mínima, para você chegar na fórmula molecular, você vai ter que ter um outro dado. Por quê? Porque eu posso ter vários compostos diferentes com a mesma fórmula mínima.
Bom, agora eu vou te falar uma coisa extremamente importante. Pessoal, vamos pegar sempre o exemplo da glicose. Qual que é a fórmula molecular da glicose? C6H12O6. De boa? Qual é o máximo divisor comum entre 6 e 12? 6. Então eu vou dividir todos os índices da fórmula por 6. Eu vou chegar na fórmula mínima. CH2O. Entendeu? Agora, né, só para deixar claro, para eu sair da fórmula molecular e chegar na fórmula mínima, eu divido todos os índices da fórmula molecular pelo seu máximo divisor comum. Olha lá, ó, para obter a fórmula mínima, dividimos todos os índices da fórmula molecular pelo máximo divisor comum. No caso da glicose, o MDC é 6, dividi tudo por 6, cheguei na fórmula mínima. Então, pessoal, vai dar para escrever uma coisa aqui. Ó, a fórmula molecular, ela pode ser igual à fórmula mínima? Pode. Por exemplo, a água. A fórmula molecular é sempre igual à fórmula mínima? Não. Só que é o seguinte, para sair da fórmula molecular e chegar na fórmula mínima, você divide por um número inteiro. De boa? Então você tem que saber que a fórmula molecular de uma substância, ela é múltipla da fórmula mínima. Você entendeu? No caso aqui, né, da glicose, a fórmula molecular vai ser 6 vezes a fórmula mínima. Se você pegar a fórmula mínima, multiplicar por 6, você chega na fórmula molecular. Então, a fórmula molecular de uma substância é sempre múltipla da fórmula mínima. Agora, só um detalhezinho, ó. Eu preciso achar esse X aqui. Seguinte, a glicose, ela tem uma massa igual a 180. Massa molar dela, 180 gramas por mol. Agora, a fórmula mínima, pessoal, ó, o carbono é 12, o H é 1 vezes 2, 2, 14, mais 16 do O, 30. Então, a massa da glicose é 180. A massa da fórmula mínima dela é 30. Gente, óbvio, né? Se eu, para chegar na fórmula mínima, peguei a fórmula molecular e dividi por 6, né, no caso da glicose, a massa vai ficar dividida por 6. 180 dividido por 6 dá 30. Bom, o que eu quero mostrar para você? Se você pegar a massa da fórmula molecular e dividir pela massa da fórmula mínima, você vai encontrar esse número que você vai usar para sair da fórmula mínima e chegar na fórmula molecular. Certinho? Então, ó, esse X aqui, pessoal, ó, ele é igual à massa molecular da substância ou, pessoal, a massa molar, porque são numericamente iguais, dividido pela massa da fórmula mínima. Tá certo? Então, ó, você pega a massa molecular, divide pela massa da fórmula mínima. Você encontra o número, né, X, que você vai usar para sair da fórmula mínima e chegar na fórmula molecular. Olha, é necessário decorar essas duas formulinhas. É muito fácil, né? Mas você tem que saber essas duas fórmulas aqui. Vamos resolver um exercício disso. Ó, uma substância de massa molar 90 gramas por mol. Então eu já sei que a massa molecular dessa substância é 90 unidades, tá? Tem fórmula mínima. Opa, ele deu a fórmula mínima dessa substância. CH2O. Ele quer que a gente determine a fórmula molecular. Aí, ó, determine a fórmula molecular da substância. Queridos, me ajuda aí. Ó, nós sabemos que a fórmula molecular, ela é múltipla da fórmula mínima. Certo? Essa fórmula aqui, ó, que eu já tinha passado para você. De boa? Agora, a gente sabe que esse X aqui, ele é igual à massa da molécula inteira, a massa molecular é a massa molar,
dividido pela massa da fórmula mínima, pessoal. Segundo a formulinha que eu tinha passado para você. O X é a massa total, massa da molécula, dividido pela massa da fórmula mínima, tá? Então vamos nessa. Ó, o X é igual. Qual é a massa molecular, pessoal? 90. O cara deu a massa molar, 90 gramas por mol, a massa molecular, 90 unidades. Agora, eu preciso da massa da fórmula mínima, pessoal. Vamos calcular juntos? O carbono é 12, o H é 1 vezes 2 com 12, 14, o oxigênio é 16 com 14, 30. Então eu descobri que o X é igual a 3, pessoal. X é igual a 3. Agora vamos voltar lá. A fórmula molecular, ela é 3, né, que é o valor do X, vezes a fórmula mínima. Então a fórmula molecular, ela vai ser 3 vezes, olha a fórmula mínima lá, ó, CH2O. Então a fórmula molecular vai ser C3, multiplica tudo por 3, H6O3. Essa daqui é a fórmula molecular do exercício proposto aí para nós. Gente, tranquilo, né? De boa. Bom, agora eu tenho uma coisa extremamente importante para falar para você. Foca nisso que eu vou te falar. Aqui eu tenho a fórmula molecular da glicose C6H12O6. Queridos, esses números aqui, ó, esse 6 aqui, esse 12 e esse 6 aqui, eles são chamados de índices da fórmula. Entendeu? Índices da fórmula. Bom, o que eles indicam? Depende. Se eu pegar uma molécula, eu vou ter 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Então, ó, os índices da fórmula, pessoal, eles indicam o número de átomos em cada molécula. Se eu pegar uma molécula de glicose, eu vou ter 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Isso se eu pegar uma molécula. Agora, se eu pegar um mol de moléculas, pessoal, se eu pegar um mol de moléculas, esses índices, eles vão indicar o número de mols de átomos que eu tenho, tá? Então, ó, os índices, eles indicam um mol de átomos em cada mol de moléculas. Olha aqui rapidão comigo, ó. Se eu pegar uma molécula de glicose, eu vou ter 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Se eu pegar uma molécula. Agora, se eu pegar um mol de moléculas, 6 vezes 10, 23 moléculas, né? Se eu pegar um mol de moléculas, eu vou ter 6 mols de átomos de carbono. Eu vou ter 12 mols de átomos de hidrogênio, eu vou ter 6 mols de átomos de oxigênio. Então, os índices indicam átomos em cada molécula ou mol de átomos em cada mol de moléculas. Pessoal, agora a parte mais importante da aula. Eu vou explicar para você como você calcula a fórmula mínima, meus queridos. O negócio é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha assim, quer ver? C6H12O6. Você lembra? Esses índices, eles indicam quantos mols de átomos eu tenho em cada mol de moléculas. Você entendeu? Então é o seguinte, se eu passar, se eu tiver dados suficientes, eu consigo calcular quantos mols de átomos eu tenho de cada elemento. E se eu calcular quantos mols de átomos eu tenho em cada elemento, pessoal, pronto, já cheguei na fórmula mínima desse composto. Entendeu? Então a gente vai aprender a calcular a fórmula mínima. Gente, eu vou pegar os dados e transformar em mol. O cara, se ele te der massa do elemento, você vai dividir pela massa molar. Lembra daquela formulinha? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Ok? Então aqui é o seguinte, ó, ele deu massa, eu vou dividir pela massa molar do elemento, tá? Para passar para mol.
Gente, só que para elemento, a massa molar é numericamente igual à massa atômica. Então, se ele te der uma massa, você divide pela massa atômica do elemento, que você vai calcular o número de mols que você tem dele. Porcentagem em massa também é massa. É uma massa calculada em 100, mas também é massa. Então, ó, se ele te der porcentagem em massa ou massa, você vai dividir pela massa atômica para passar para mol. Gente, se ele te der número de átomos, por exemplo, ó, ele fala para você que do elemento tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou 6 vezes 10 a 23 átomos é um mol, não é? Então, se ele te der o número de átomos, você vai dividir por 6 vezes 10 a 23. Para que fazer isso? Para passar para mol. E se ele te der mol? Gente, se ele te der mol, você não vai fazer nada, né? Já tem mol? Beleza, beleza. Quando eu faço isso daqui, que eu acabei de te mostrar, eu já tenho a proporção de todos os átomos em mol. Já passei para mol. Gente, só que é o seguinte, às vezes eu faço isso daqui e eu não obtenho números inteiros com essa operação. A fórmula mínima, ela só pode ter números inteiros. Então eu preciso fazer esses números aqui virarem números inteiros. Entendeu? Então vamos lá. Chegou aqui, o que nós vamos fazer para transformar esses mols aqui em números inteiros? Pessoal, nós vamos dividir, aqui ó, dividir, símbolo de dividir, todos pelo menor. Você vai dividir todos os números que você encontrou, todos eles, pelo menor. É o seguinte, aqui, a partir daqui, tudo que você fizer em um, você tem que fazer em todos. Depois que chegou aqui, ó, o que você faz em um tem que fazer em todos, senão você muda a proporção. Se eu dividir todos os valores que eu encontrei pelo menor, pode ser que eu já obtenha o número inteiro. Gente, mas nem sempre a gente já, depois dessa passagem aqui, vai ter números inteiros, nem sempre. Então, o que eu preciso fazer? Multiplicar tudo que eu encontrei por 2. Ou por 3, ou por 4, ou por 5, e assim por diante. Até você transformar tudo isso em números inteiros. Gente, quando a gente está explicando isso daqui, não é muito fácil do aluno que nunca viu essa matéria entender, tá? Só que agora a gente vai fazer exercícios e você vai ver que é muito de boa, pessoal. Ele fala assim, ó, a análise de um solvente para tintas e vernizes revelou os seguintes dados. Pessoal, ele deu a porcentagem de massa de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. E está pedindo para a gente calcular a fórmula mínima. Vamos fazer juntos? Então, ó, carbono, 62,1% em massa. Olha lá, ó, 62,1%. Hidrogênio, 10,3%. Hidrogênio, 10,3% em massa. O outro é oxigênio, né? Oxigênio, 27,6%. 27,6%. Bom, ele deu a porcentagem de massa. Gente, quando ele dá a porcentagem de massa ou massa, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir pela respectiva massa atômica. Entendeu? Então eu vou dividir aqui pela massa atômica do carbono, que é 12. Aqui eu vou dividir por 1, que é a massa atômica do hidrogênio. E aqui eu vou dividir por 16. Pessoal, para não ficar assim demorado, né? Eu já fiz aqui as continhas, viu? Aqui ficou assim, ó, 5, essa continha aqui, ó, essa continha aqui ficou 5,175. Lá na prova, você poderia, né, chegar uma casa depois da vírgula ou duas. Aqui vai dar os 10,3 mesmo. Gente, e 27,6 por 16 dá 1,725. Vocês entenderam? Então eu peguei as porcentagens em massa, dividi pela respectiva massa atômica, cheguei aqui, tá? Isso daqui, pessoal, já está em mol. Esses valores aí é o número de mols que eu tenho de cada um deles. Só que não estão números inteiros. Eu preciso fazer aparecer números inteiros. Então, qual seria o próximo passo? Ó, cheguei aqui no mol. Gente, dividir todos pelo menor.
Então eu vou dividir todos os valores, esses 3 valores aqui, todos eles, eu vou dividir pelo menor deles, que é 1,725. Aí, ó, divide todos pelo menor deles, 1,725. Entendeu? Isso daqui já fiz também, só preciso achar onde está esse trem aqui. Pessoal, ó, aqui, essa continha aqui, ó, deu 3. Essa conta aqui, ela dá 6, ó, essa daqui. E a última, ela dá 1. Já consegui números inteiros? Sim. Então eu já posso dizer que essa daqui é a fórmula mínima do composto. C3H6O. Essa daqui é a resposta. Isso daqui, pessoal, está na letra C. É isso mesmo? C3H6O. Isso, letra C. Tranquilo? Agora eu vou fazer mais um exercício. Ó, a vitamina C possui 40,9 massa de carbono. Vamos escrever. Ó, 40,9% de massa de carbono. 4,55% em massa de hidrogênio. Ok? E o oxigênio, 54,3%. Ele quer que a gente determine a fórmula molecular do composto. E ele disse que a massa molecular, né, tá dado aqui, ó, 176, no caso, unidades. De boa, pessoal? Bom, ele quer a fórmula molecular. Só que antes de achar a fórmula molecular, eu preciso achar a fórmula mínima. Aí eu faço tudo que eu fiz igual no exercício anterior. Eu vou dividir pela respectiva massa atômica. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ó, 40,9 por 12, pessoal. Já fiz essa conta, dá 3,4. Ó, essa divisão aqui, 3,4. Aqui vai dar 4,55. O oxigênio, 54, pessoal, 54,6 dividido por 16, eu já fiz essa continha também, dá 3,4. Entendeu? Próximo passo, dividir todos eles pelo menor. Então eu vou dividir por 3,4, por 3,4, por 3,4. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, C1H. Deixa eu ver aqui, ó. 4,55 vezes 3,4. Pessoal, isso daqui dá 1,34. E o oxigênio, obviamente, é igual a 1. Entendeu? Dividir todos pelo menor. Cheguei em números inteiros? Pessoal, não cheguei. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar ou por 2 ou por 3 até chegar em números inteiros. Ó, aqui eu tenho 1,34. Se eu multiplicar por 2, vai dar 2,68, que não é número inteiro. Então, por 2 não vai adiantar. Eu vou multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, pessoal, vai ficar assim, ó. C3H4O3. Gente, essa daqui é a fórmula mínima do composto. C3H4O3. Só que o cara quer a fórmula molecular. Você lembra, né? A fórmula molecular, ela é múltipla da fórmula mínima. Certinho? X vezes a fórmula mínima. Esse X, ele é calculado dividindo a massa molecular pela massa da fórmula mínima. Gente, me ajuda, vai. Ó, a massa molecular, ele deu 176. A massa da fórmula mínima, eu consigo calcular, porque eu já sei quem é a fórmula mínima. Legal? Pessoal, o carbono é 12 vezes 3, 36. O H é 1 vezes 4, 4. Oxigênio 16 vezes 3, 48. Se você fizer a soma aí, vai dar 88 unidades. Beleza? Então, a massa da fórmula mínima, 88. Então, eu descubro aqui que o X é igual a 2.
176 por 88 dá 2. Então vai ficar assim, ó. Fórmula molecular é 2, né? O X é 2 vezes a fórmula mínima. A fórmula mínima é C3H4O3. Então a fórmula molecular ela vai ser C6H8O6. Legal? Então essa daqui é a resposta do exercício. Entenderam direitinho, né? Pessoal, só que para esse tipo de exercício, quando você tem a massa molar, dá para resolver através de outro método. Então, eu vou fazer outra resolução aqui com você. Deixa eu só colocar os dados aqui, ó. O carbono é 40,9% em massa. O hidrogênio, pessoal, ele deu, né, 4,55% em massa. E o oxigênio, 54,6%. 54,6%. Então, ó, um jeito de resolver é esse que eu fiz aqui para você, ó. Esse daqui, um jeito de resolver. O outro jeito é esse daqui. Bom, é o seguinte. Essa substância tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Queridos, eu vou supor que sejam X átomos de carbono, Y átomos de hidrogênio e Z átomos de oxigênio. Eu vou supor que a substância seja essa daí. Legal? Agora dá uma forcinha aqui para mim. Você lembra qual que é a massa molar que o cara deu? 176? Ó, a massa molar do composto é 176 gramas por mol. Deixa eu só dar uma confirmadinha lá. Isso mesmo, gramas por mol. Essa aqui é a massa total dele. Gente, então presta atenção, ó. Olha só como eu acho esse X aqui, ó. Esse X aqui é o número de carbonos que eu tenho no composto, tá? Essa aqui é a fórmula molecular dele. O X é o número de carbonos. Gente, me ajuda? Ó, 176 gramas, vou colocar gramas, é a massa total. Como é que eu sei que é a massa total? Gente, isso é a massa molar. Massa molar é a massa de um mol da substância, a massa total. Então, isso daqui vai representar 100%, é a massa total. Agora, qual que é a porcentagem de carbono? 40,9%. Gente, agora presta atenção aqui, por favor. Ó. O carbono, ele tem massa 12. Isso é dado. Eu estou supondo que tenha X átomos de carbono na substância. Então, que massa que eu vou ter de carbono, queridos? 12x. Certo? O carbono é 12, a gente tem X, então vai dar 12x. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Ó, 12x vezes 100, multiplicando cruzado, é 176 vezes 40,9. Gente, esse x aqui, se você fizer direitinho, ele vai dar 6. Deixa eu só confirmar. Isso. Esse x aqui vai dar 6. Você entendeu? É um outro jeito de resolver. Não entendeu direito? Deixa eu fazer mais um. Ó, eu vou achar agora o valor de y. Y é o número de hidrogênios que eu tenho na substância. Pessoal, 176 gramas é a massa molar, é a massa total, 100%. Como agora eu quero só a porcentagem de hidrogênio, eu vou pegar só a massa de hidrogênio. Olha para mim, o hidrogênio tem massa 1. Quantos hidrogênios eu tenho na substância? Y. Entendeu? Eu tenho Y e cada um tem massa 1 grama. Então vai dar Y grama. Aí, meus queridos, multiplica cruzado. Y vezes 1 é igual a 176. Peraí. Fazendo besteira aqui, ó. Tá? Y é igual. Olha para mim aqui, ó. Essa porcentagem de hidrogênio aqui, o exercício já deu. Quanto que é, pessoal? 4,55. 4,55%. Então, Y vezes 100 vai ser 176 vezes 4,55 dividido por 100. Se você fizer direitinho, vai dar
8. É isso mesmo, pessoal. Deixa eu ver lá. Isso. Opa, peraí. Vai dar 8. Y é igual a 8. Oh, rapidinho. Vamos descobrir Z. Olha para mim aqui, ó. 176 gramas é a massa total. Isso daqui, 100%. Para eu ter a porcentagem só de oxigênio, pessoal, eu vou ter que usar, né, a massa de oxigênio. Olha aqui rapidão para mim, ó. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? Z. Cada oxigênio não tem massa 16? Então a massa de oxigênio é 16Z gramas, tá? 16Z. E a porcentagem de oxigênio, ele já deu 54,6%. Pessoal, multiplica cruzado, né? E você chega que Z é igual a 6 também. Outro jeito de resolver esse exercício, eu espero que você tenha entendido. Gente, um grande abraço para vocês. Até a próxima!